Olá, Olá, Nagonianos! Nagonianos! No vídeo de hoje nós vamos te levar para dar um passeio por aí. Calma, a gente sabe que é para ficar em casa, mas se você quiser saber mais como funciona isso aí, vem com a gente. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre. Você já pensou ser possível visitar mais de 4.500 lugares sem sair de casa e sem gastar com isso? Parece um sonho, né? Coisa perfeita, assim. Pois é, mas com esse nosso tempo aí de quarentena, ficando em casa, quietinho, nós descobrimos uma plataforma super interessante, filiada ao Google, que é o Google Arts and Culture. Carol, a nossa tradutora, por favor, confirma. Por favor. Tá tudo certo, maravilhoso. Nossa mulher do inglês. Pronto. Então, qualquer coisa você já bota aí no Google. E lá é possível você visitar diversos museus e sítios tombados ao redor do mundo. Isso mesmo, do mundo. Você pode conhecer o museu que você quiser, basta que ele esteja disponível na plataforma, claro. Mas são mais de 4.500, então não falta o que fazer. E aí, nessa nossa viagem, a gente acabou descobrindo que você pode adentrar o museu e visitar o térreo, o primeiro andar, o segundo andar, ver o que tem as obras ali. E eles disponibilizam algumas exposições online. O museu que eu fiquei mais entusiasmada, assim, que eu dei uma pesquisada, foi o Museu Afro-Brasil, que ele fica no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Parece assim, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você foi para São Paulo. Foi só curiosidade, gente. Eu fui pesquisando, tiveram vários ali, eu acabei parando nesse. Exatamente, para conhecer, e porque ele tem pelo menos 7 exposições disponíveis, o que já chamou bastante minha atenção. Com certeza, bastante. Uma delas é sobre o maracatu, em que você vê diversas obras, eles falam um pouco sobre o maracatu, e você vê as obras, você vê material produzido voltado para esse tema mesmo. Tem uma exposição que é só que fala sobre estampas e tal, que fala sobre espiritualidade, então chamou mesmo a minha atenção. E principalmente porque são peças que foram reunidas desde o século XVIII, então daí a gente já olha de uma forma diferente. E eu acho super válido, não é um museu muito grande, então rapidinho você visita e coloca na sua lista de se de fato você quer conhecer esse lugar ou não. Pessoalmente, eu gostei muito da ideia dos museus exatamente por isso, né? Porque é um lugar que você tem uma prévia do que você pode conhecer pessoalmente, né? Porque isso não tira o brilho de conhecer pessoalmente, de ver aquela obra. Que te interesse, né? Tipo, tanto assim, aí você já não visita, outro que te interessa, você já fica mais interessado em visitar. Exatamente. O museu que eu quis visitar, na verdade, né, é um museu daqui da Bahia, que é o Museu da Misericórdia. Ele fica ali no Centro Histórico, né, Pelourinho, e ele é um museu que está num espaço, né, tem coisas do século XVII, é um prédio do século XVII, foi a Santa Casa, né, que foi o primeiro hospital da cidade, e hoje ele é um museu desde 2016, com vários objetos, coisas do país e da cidade naquela época. Então, eles têm, por exemplo, a mesa que foi de Rui Barbosa. Então, assim, tem coisas muito interessantes no museu. Eu nunca fui, apesar de ser aqui, já visitei alguns museus, não visitei ele, mas é muito interessante entrar. Então, como a Agnes falou, né, tem aquelas exposições, no caso deles, são coisas do século XVII que a gente ainda pode ver ali, tem mais de 3.000 peças, materiais, entre outras coisas. Você entra, tem alguns informativos informativos que são bem bacanas, né? Então você clica e ele te diz, essa pilastra foi de tal momento, esse corredor, ele é com foto de pessoas que participaram da manutenção desse espaço, então é bem bacana. E é uma coisa super perto. Então, assim, acabando quarentena, correu pelo Museu da Misericórdia. Já tá na lista. E esse é mais perto. Esse é mais perto, então cabe mais no bolso. Não precisa de passagem de avião. Não precisa de passagem. O que eu escolhi é o Museu da Vida, que é a casa de Oswaldo Cruz. Ele fica no Rio de Janeiro, e é um museu de 1999. Então, eles propõem diversas exposições que desenvolvam a tecnologia, a ciência, a cultura. E a exposição que tem lá disponível, porque assim, o site que eu achei a exposição da Era Virtual. Então, também são diversas exposições e museus que vocês podem visitar virtualmente. E a exposição é o Corpo na Arte Africana. Então, são mais de 140 esculturas, máscaras, objetos, enfim, que foram trazidos de uma missão da África, principalmente da África subsaariana, dos pesquisadores da Fiocruz,
aqui para o Brasil. Então, eles trouxeram esses objetos para cá e eles dividiram em sessões para poder realmente falar sobre o corpo. Massa. Então, tem sobre a sexualidade, a maternidade, sobre o corpo numa perspectiva individual, numa perspectiva coletiva, as máscaras como manifestação cultural. Então, eu achei bastante interessante, porque eles realmente fizeram essa divisão. E, assim, logo quando... Pelo menos nesse, tem logo a fachada do museu, e aí tem uma música ambiente africana super legal. Nossa, e uma mulher me senti lá. começa a narrar. Gente, juro, eu fiquei arrepiada, porque eu achei muito incrível. Eu nunca tinha... Eu já tinha escutado falar sobre a questão dessa realidade, né, virtual e tal, dos museus, assim, mas eu nunca tinha realmente visto, e eu fiquei muito impressionada com a riqueza de detalhes que eles fizeram. Tipo, você realmente parece que tá ali, sabe? Quando eles explicam cada sessão, então você pode clicar no informativo e você consegue ler perfeitamente. Então, assim, eu achei a experiência muito incrível e interessante, porque é uma exposição que ficou um ano, de 2012 até 2013, e então ela tem cerca de 7 anos que ela ganhou essa sala virtual. Então, imagina outras também exposições que podem ganhar, que a gente pode visitar virtualmente. Eu achei... Com certeza. Eu achei a ideia incrível de ter museu virtual, né? É uma coisa que já tem alguns anos, a gente, assim, as coisas mais antigas, né, que a gente achou, foi coisa de 10 anos atrás. Então, é um movimento que vem, é antigo, entre aspas, né, porque a gente tá falando, né, do século... Mas são coisas que já vêm acontecendo e que eu acho incrível, porque além de ser acessível, vale salientar que você encontra também Museu do Louvre e Museu do Prado, museu de fora. Né? É importante a gente trazer também museu de português, porque os informativos são no nosso idioma, mas se você tem uma facilidade maior em alguma língua estrangeira, ou se você não liga mesmo de ver a informação e colocar no tradutor, é super possível você, por exemplo, conhecer o Museu do Louvre, que está em Paris e é um sucesso. Né? Então, conhecer museus de outros países, Museu de Nova York, e é realmente uma viagem sem sair de casa, né? É aquela coisa do... Não são coisas tão... Eu acho que, no fundo, acho que é tão pouco produtivo, né? Porque tudo é conhecimento pra gente, é experiência. Não, claro, mas são coisas que não necessariamente são escrever ou desenhar, né? Que a gente, às vezes, enfim, tá tão no Netflix que a gente, meu Deus, o que é que eu quero fazer diferente de assistir uma série, assistir um filme... Apesar de que eu, particularmente, já estou trabalhando, gente, na semana. Então, ainda não estou a rainha da Netflix. Mas, quando tem um tempo livre, a gente pensa em assistir uma série. E a gente pode fazer outras coisas, como, por exemplo, visitar um museu. Mas tem outras coisas, né, que a gente pensou também em dicas para vocês. Se vocês estiverem pensando em coisas para ser produtivo. Produtivo é uma coisa muito relativa, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora para cada coisa. É importante falar isso. A gente não vai aprender 10 línguas na quarentena, né? Sair falando várias línguas, cozinhando comida francesa, não é assim. Cada um produtividade é relativo também, né? Muito relativo, que não conseguir evoluir em alguma coisa é uma coisa produtiva, né? Seja com espiritualmente. Certeza. Qualquer coisa que você faça. E aí também a gente resolveu trazer algumas outras dicas que são mais do que é dito produtivo, né? Eu, por exemplo, separei 2 coisas que eu acho bem bacana. Uma é Exercício em Casa, é um site, mas você também encontra vídeos no YouTube com aulinhas de 10, 15 minutos, HIIT, perca a barriga, se for isso que você quiser, ou movimento dos braços, né, pernas, exercícios curtozinhos, HIIT de 15 minutos, que você pode fazer durante o dia em casa, se você tem essa vontade, ou se você acha que você está muito parado, fazer um exercício, né, seja ou não associado a uma alimentação, uma dieta, não é isso que a gente está trazendo. É só algo que você pode mexer seu corpo e se sentir produtivo de alguma forma, né, porque a gente está tão acostumado a sair de casa, metrô, ônibus, o carro, e vai daqui, vai para ali, e de repente a gente está o tempo todo em casa parado. Então, o nosso corpo também sente. Isso é perigoso. Teve um dia da semana mesmo que eu fiquei tanto tempo, assim, sem fazer nada, que eu fui levantar, me senti tonta. Eu fiquei o dia todo... Não, mas no caso, Carol, ela tá concorrendo para ser um móvel de casa. Então, eu fiquei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão, gente, tipo, isso é realmente perigoso para nossa saúde mesmo. Então, é importante se movimentar de alguma forma. Não dá para ficar só parado, assistindo, enfim, Netflix, ou a gente também pode assistir muita gente, tá? Mas é importante também um momento de movimentação, de mexer os braços, o corpo, isso é importante, né? E outra coisa, se você quiser pensando em produtividade no nível de associar conhecimento, o Senac está com alguns cursos online EAD gratuitos. Tem cursos mais rapidozinhos, workshops, e tem cursos um pouco mais longos, inclusive com certificado, se for a sua vontade, o seu desejo, né? Para a faculdade, para algum lugar.
tem também. Então, é uma forma de você agregar conhecimento nesse momento, se for à sua vontade. Exatamente. Massa. Eu separei... Eita. Quem separou? Deu interferência aqui. Alô, tudo bem? Pode ir, Carol. Então eu separei um aplicativo que é o Tandem, que eu já uso ele há um tempo. E ele é muito bom para você que quer aprender algum idioma, conversar com outras pessoas de outros países, enfim. E é super fácil de mexer. Você faz seu cadastro lá. E aí você monta o seu perfil, você coloca o seu idioma nativo, né? E coloca os idiomas que você tem interesse em aprender. E aí ele vai meio que selecionar algumas pessoas que estão ali próximo do seu perfil. E você vai conversar com diversas pessoas, milhares de pessoas. Então, é realmente muito interessante para você que quer aprender um novo idioma, mas aprender de uma forma mais descontraída, mais relax, assim, nada tipo, meu Deus, tem uma tarefa para fazer, alguma coisa assim. Não, você só vai conversar com outras pessoas. Então, você também pode, sei lá, enviar um áudio para a pessoa, porque às vezes você aprende uma palavra, uma frase, mas a pronúncia não é a... E aí você manda e a pessoa vai dizer, olha, isso pode melhorar e tal. Então, eu acho muito interessante. Ele é totalmente gratuito. Tem a parte também dos tutores, que você escolhe um tutor e aí ele tem um preço e tal, para uma coisa um pouco mais profissional, digamos assim. Então, se você... não, eu quero realmente que ele me passe uma lição, me passe, enfim, algumas atividades, aí você pode conversar com ele. Mas eu acho que, tipo, no geral, assim, para você conhecer... assim, pessoas de outros países, aprender um novo idioma, sem sair de casa, de uma forma bem descontraída, eu acho super interessante. Então, eu recomendo super. Eu já uso há um tempo, assim, e eu realmente gosto bastante. Eu também recomendo tanto, hein? Eu usava um tempo atrás, eu parei de usar, porque não sei, não parei de usar, mas parei. Mas ele é muito bom também, principalmente quando você encontra pessoas que têm curiosidade sobre o seu país, porque aí você começa a falar sobre o Brasil em inglês. E aí, é ótimo, eu realmente aprovo. E o que eu trouxe foi um site, ele não tem um aplicativo, eu até procurei, mas é o Lê Livros, é exatamente assim, L-E Livros, Lê Livros. E eles têm são várias categorias de livros, que você pode tanto baixar em PDF quanto ler online. Ele funciona muito bem com o celular, e isso eu adorei, tanto para, se você quiser ler online mesmo ou baixar. Ele é super adaptável. E o que eu realmente amei nesse site é que ele tem todo tipo de livro, e são livros interessantes. Não são só os livros batidos que você encontra em qualquer site, no Google, alguma coisa assim. Não, ele tem, tipo, os livros da série The Witcher, ele liberou todos. Ele tem filmes, ou eles têm os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, são Harry Potter, tem todos os livros, assim, são super livros interessantes. Tem livros de autoajuda também. Mas, enfim, o fato é que você tanto pode ser produtivo, tipo, aqui intelectualmente, quanto você pode se distrair, de fato, com história de fantasia, de ficção, entendeu? Então, eu acho isso muito importante, porque livro, para mim, é um refúgio, tanto quando eu quero alguma coisa no intelectual, quanto eu quero não pensar em nada e só viajar. E ele tem muito disso. Tem aqueles romances clichês, tem os romances eróticos para quem gosta. Então, eu acho um site fantástico. E fica aí essa minha dica para uma quarentena. Eu já adorei. E são dicas super diferentes, né? E que conseguem abarcar coisas que são para além. A gente fala muito de Netflix nesse momento de quarentena, né? Ficar em casa e se distrair. Mas às vezes a gente precisa, né, realmente diversificar o que fazer dentro de casa. Porque né, é uma situação, infelizmente, fica em casa, né? Como a gente também está em casa. É uma situação delicada, pode causar ansiedade em muitas pessoas. Então, a rotina ela também pode ser prejudicial nesse momento. Essa rotina de todo dia a mesma coisa. Você já começa a cansar da Netflix e aí quer ver outras informações. Então, e é importante coisas gratuitas também, né? Sim, porque a Netflix ela é uma plataforma paga. Por mais que ela tenha liberado algumas assinaturas, mas a gente não acha isso com tanta facilidade. Eu nem sei se ainda está. Porque é uma plataforma paga, então no final é uma plataforma paga. A maioria das plataformas de streaming são pagas, né? A maioria, grande parte, o produto maior delas é pago. Então, realmente a ideia é a gente trazer esses conteúdos gratuitos. Sites, né? Porque tem da Faber-Castell também, que eles liberaram alguns cursos gratuitos, então a gente pode até reunir algumas dicas e tal. Se você pesquisar, muitas empresas acabaram liberando cursos e coisas legais para as empresas. Então, é interessante. Área de marketing, o pessoal liberando cursos ou coisas a um custo muito, muito, muito baixo do que normalmente é. Porque realmente a gente precisa diversificar o que está fazendo em casa, né? Como a gente disse, a questão da produtividade ela é muito pessoal. O que é produtivo para mim
né, o que fazer no dia e ser produtivo é diferente para Carol, é diferente para Agnes. Então, assim, não se cobre tanto nesse momento, só perceba que você tem possibilidades. Acho que é um pouco isso que a gente quer com o vídeo de hoje, né? Prazer, com certeza. E deixe suas dicas também, porque nós precisamos, as pessoas que acompanham precisam. Com certeza, a dica é sempre um site para pintar aí de graça, desenhar. Isso. O que você tem feito nessa quarentena? Meditação, exercício? Sim, tragam dicas também, porque a gente quer. É isso, gente. Se você fez alguma visita e tal, vai contando, é isso, como a Carol falou. Até a próxima semana. Até a próxima semana nesta quarentena. Sem saber o que irá acontecer. É um vídeo aqui, um vídeo junto, separado, quem sabe. Mas sempre pensando, digam o que vocês acham, né? Mais uma vez desse formato que a gente está tentando. Tem alguma sugestão também, uma forma nova de gravar? Com certeza, estamos aceitando tudo. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e desperta.